Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o furacão e as suas relações com as demais tempestades tropicais terrestres que causam destruição e mortes. Ao final deste vídeo, você ficará sabendo de duas curiosidades sobre o assunto que mudará o seu entendimento sobre essas catástrofes meteorológicas. Mas vamos lá. Furacão é um poderoso ciclone tropical caracterizado por ventos intensos, chuvas pesadas e tempestades. Esses fenômenos se formam sobre águas oceânicas quentes, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Eles são conhecidos como furacões no Atlântico Norte e no Pacífico Noroeste, tufões no Pacífico Noroeste, incluindo a região da Ásia, e ciclone em outras partes do mundo, como o Oceano Índico e o Pacífico Sul. A formação de um furacão começa com a interação de vários fatores, incluindo águas quentes, umidade atmosférica, baixos níveis de cisalhamento do vento e uma perturbação tropical pré-existente. Quando esses elementos interagem, uma área de baixa pressão se desenvolve e começa a se organizar, gerando uma tempestade tropical. À medida que a tempestade se intensifica e seus ventos atingem velocidades sustentadas de pelo menos 119 km por hora, ela é classificada como um furacão. Uma curiosidade: você lembra o que é cisalhamento do vento? Cisalhamento do vento é um fenômeno meteorológico que pode ser definido como uma rápida variação de corrente no vento, ou seja, uma rápida variação na direção e ou na velocidade do vento ao longo de uma determinada distância. Os furacões são categorizados usando a escala de furacões Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5 com base na velocidade do vento. Furacões de categoria 3 ou superior são considerados furacões grandes e podem causar danos terríveis. Os furacões podem ter efeitos devastadores, incluindo ventos destrutivos, enchentes causadas por chuvas torrenciais e tempestade de maré, que inundam áreas costeiras. As autoridades geralmente emitem alertas e ordens de evacuação para proteger a população e minimizar os danos potenciais. A preparação adequada, a resposta rápida e a conscientização do público são fundamentais para enfrentar os impactos de um furacão. Até aqui você viu ou ouviu alguma novidade em relação aos vídeos anteriores? Tenho certeza de que a resposta é não. Tudo que foi dito até aqui já foi visto nos vídeos anteriores, o que quer dizer que só mudam os nomes para os diversos fenômenos com vento, dependendo da localização e da ocorrência, mas eles são basicamente os mesmos. Se não, vejamos. O furacão. Os furacões são ciclones tropicais de grande escala com um centro de baixa pressão chamado olho. Eles se formam sobre as águas quentes dos oceanos e podem causar danos significativos quando atingem áreas costeiras. Essas tempestades são conhecidas como tufões em outras regiões do planeta. Tufão. Os tufões são ciclones tropicais que se formam sobre as águas quentes da região e podem causar impactos graves em países como Japão, Filipinas e China. Ciclone. O termo ciclone é um conceito mais amplo que engloba tanto os tufões como os furacões. É utilizado para descrever qualquer sistema meteorológico de baixa pressão com circulação ciclônica ao redor do centro. O tornado. Tornado é um fenômeno atmosférico diferente dos furacões e ciclones. Ele é uma coluna de ar violentamente rotativa que se estende de uma nuvem de tempestade para o solo. Os tornados são tipicamente associados a tempestades severas como supercélulas e são mais comuns em regiões como os Estados Unidos, onde a combinação de fatores meteorológicos cria condições favoráveis para a formação. Importante: sobre os nomes adotados para cada evento, vale salientar que os nomes dos furacões e das tempestades tropicais
são dados sempre que seus ventos atingem 62 km por hora. E ao contrário do que a maioria pensa, seus nomes não são somente femininos e nem são escolhidos na hora. Atualmente, quem escolhe os nomes é o Comitê da Organização Meteorológica Mundial, com sede em Genebra, na Suíça. Ele mantém uma lista de 126 nomes, metade masculino e metade feminino, que são repetidos em um ciclo de 6 anos. Vale observar que quando um furacão causa danos excessivos, seu nome é retirado da lista. Desde que foi implantada, 67 nomes já foram retirados. O primeiro a deixar a lista foi Hazel, em 1954, e alguns dos últimos foram Dennis, Katrina, Rita, Stan e Vilma. Registro que existem 6 listas com 21 nomes de A a W para a Bacia do Atlântico, lembrando que estas listas omitem as letras Q, U, X, Y e Z, pois poucos nomes começam com essas letras. E mais, 6 listas com 23 nomes de A a Z para a Bacia do Pacífico Norte-Oriental, a costa americana. E como o uso é rotativo, em 2023, Harvey ou Irma podem aparecer novamente. No caso do Atlântico, se a quantidade de furacões em um ano superar os 21, a identificação continua adiante utilizando as letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Mas finalmente vamos às prometidas curiosidades. A primeira curiosidade dela: a costa oceânica brasileira não possui condições favoráveis à ocorrência de furacões, especialmente por causa da temperatura mediana das águas e da diminuta alteração dos ventos. Mas, em 2004, a única tempestade tropical oficialmente registrada no Brasil como furacão foi o Catarina, que atingiu especialmente o estado de Santa Catarina, na região sul do país. O furacão Catarina foi enquadrado na categoria 2, ou seja, com ventos de velocidade aproximada de 180 km. Essa tempestade provocou enormes prejuízos às estruturas humanas e econômicas locais e ainda resultou na morte de 11 pessoas. E a segunda e última curiosidade deste vídeo: veja essa imagem. E esta. Portanto, na verdade, só existem 2 tipos de fenômenos atmosféricos que causam as tempestades: o ciclone e o tornado. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.